negar a si mesmo um pouco mais sobre o assunto. Seja muito bem-vindo. É muito mais fácil e comum a pessoa julgar e dizer o que o outro deve ser ou fazer, do que antes de tudo olhar e enxergar a si mesmo. A questão de ser fácil é porque, não avaliando e confrontando a si próprio, geralmente o indivíduo se vê ou se sente numa condição apta ou superior de julgamento sobre o outro, quando que, na verdade, tal sujeito pode estar numa condição igual ou pior àquele que julga. É importante ressaltar que não se trata de não poder expor uma visão ou entendimento que alguém tenha sobre o outro, mas de fato toda a diferença está em como é manifesta a crítica ou o ponto de vista, pois para quem não enxerga a si mesmo, arbitrariamente julga, aponta o dedo ou condena, baseado nas suas próprias ideias ou convicções. Por outro lado, alguém que procura e busca conhecer a si mesmo, quando entra no confronto entre si próprio, compreende ser tão vulnerável, falho e passível de cair quanto ao outro que esteja numa condição errática ou que lhe causa males. Consequentemente, o discurso tem o tom de sugestão, conselho e reflexão, nunca um discurso condenatório ou arbitrário. Em Manial 7, 1 e 2 está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E novamente, todo aquele que não enxerga a si mesmo no espelho da vida é como um valente, um fariseu, pronto para julgar ao outro pela própria lei que considera ser verdadeira e real. É importante considerar que não olhar para si mesmo no espelho da vida é caminhar pela trilha da soberba, da independência e da rebeldia, porque, em resumo, a pessoa só enxerga e ouve o próprio ego, que geralmente o respalda e o consolida como certo na razão do que expõe. Observe 1 Coríntios 11, 31. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Veja o quanto é mais fácil ver e julgar ao outro do que procurar e exercer a justiça em si próprio. Não é à toa que neste mundo perverso temos visto as pessoas tomarem partido, erguerem bandeiras, defenderem ideologias, escolherem lados, enfim, defendendo ideias ou conceitos que, na verdade, não estão em prol do bem das pessoas, mas no intuito de dividir, destruir, desunir, fragmentar, desestruturar, matar as pessoas e a sociedade em geral. E nisso tudo, por isso que vemos pessoas matarem as outras só porque veste uma camisa de um outro time de esporte, sem nem saber quem seja ou como pensa esta pessoa. Vemos uns cortarem as cabeças dos outros só porque creem diferente. Vemos vândalos em protestos que saqueiam e destroem patrimônios públicos e privados simplesmente por estarem do lado de determinada ideologia que em si não incita a destruição, agressão ou vandalismo.
Vemos as pessoas considerarem homens, sacerdotes, como santos, imaculados, não percebendo que no máximo são pessoas comuns, igualmente aos outros homens, quando que em muito, vários deles são muito mais perversos e sujos do que os que eles mesmos julgam estarem sujos. Estes foram exemplos, porque a ideia é sugerir uma avaliação e reflexão, pois é nítido e de fácil compreensão perceber que alguém que não nega a si mesmo é igual a uma criatura grotesca e morta espiritualmente. E por quê? Pessoas que não renunciaram a si mesmas têm por características serem arbitrárias, como animais selvagens, robóticas, volúveis, inconstantes, consideram-se juízes, são partidárias, são inflamadas por ideologias, são ignorantes quanto ao valor de uma vida, de uma alma. Enfim, são mortos-vivos, porque expressam através de suas ações e conduta as obras da carne. Por fim, quem realmente está interessado no confronto da negação de si mesmo, começa a entender que além de trilhar o caminho do novo nascimento, requerendo a morte do velho homem, entende que o trato para com o seu próximo é com humildade, respeito, integridade, de maneira sugestiva e no conselho, sempre preservando a individualidade e a vida do outro. A minha sugestão é que todos reflitam sobre a suma importância do arrependimento, da negação de si mesmo, para encontrar o caminho da vida. Entendo que o caminho da vida é Yahushua, e esta busca também é uma sugestão, porque está escrito em Al-Rohana 6, do 43 ao 47. Respondeu-lhes Yahushua: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Yahweh. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Yahweh. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Portanto, não é a minha vontade ou querer, mas a vontade de Yahweh. Até breve.